aproximação do fim do prazo da entrega da declaração do imposto de renda à pessoa física, aumentam as dúvidas dos contribuintes sobre como preencher desde os investimentos até a venda de imóveis. Para responder estas e outras perguntas, o Último Instante ouviu a diretora da Arbor Contábil, Meire Posa. Meire, para começar, que documentos o contribuinte precisa reunir na hora de declarar o imposto de renda? Rosângela, veja só, o contribuinte ele tem que ter esses documentos durante o ano, tá? Porque a gente sempre fala de estar juntando documentos para fazer a declaração de imposto de renda, né? É importante que se separe isso no decorrer do ano. Tá? Vai juntando essa documentação. No momento da declaração, é importante que se tenha em mãos os informes de rendimentos, informes de rendimento da empresa, a empresa onde a pessoa trabalha, informes de rendimentos dos bancos. Esses informes de rendimentos, eles são enviados no mês de fevereiro. Então, no decorrer do mês de fevereiro, ele vai estar recebendo todos esses informes. Além disso, é importante que se tenha as despesas médicas, médico, psicólogo, dentista, tem que ter o recibo, tem que ter a nota fiscal, se for hospital ou clínica. Esse documento tem que ter todos os dados do profissional, o nome, o CPF, o valor, né? Além disso, os planos de saúde, quanto foi pago, para qual plano de saúde foi pago. Até lembrando o seguinte, tem que tomar cuidado na hora de declarar o que foi que o plano de saúde reembolsou. Então, essa informação vai ter no informe do plano de saúde. Além disso, aluguéis, quem recebeu aluguéis tem que ter isso em mãos para declarar. Informações de educação, escola, também a escola não manda informe, então tem que ter os boletos com o CNPJ da escola, os valores que foram pagos mês a mês. Material, uniforme, isso não entra na declaração de imposto de renda. Quem fez negociações em bolsa de valores tem que ter informe da corretora. Além disso, vão ter as especificidades. Então, tem lá, se eu vendi um bem, vendi um imóvel, vendi um veículo, eu tenho que ter essa informação já em mãos. Para quem eu vendi, por quanto eu vendi. Então, basicamente isso. E, claro, cada caso específico vai aumentando a gama de documentos. O empregador vai ter que ter também um informe de rendimentos da empresa, da qual ele é o dono. Lembrando que nesse informe de rendimentos, além do salário dele, que é o Prolabore, é importante que conste também, se for o caso, os lucros que ele recebeu como distribuição. Bom, você comentou sobre algumas especificidades, como declarar a venda de automóveis ou de imóveis, por exemplo? A venda de um automóvel é feita de uma forma muito simples, mesmo porque o automóvel dificilmente eu compro por 10 e vendo por 15, por 18. O automóvel a gente sempre acaba tendo perda, né? Então ele vai ter que estar informado já na declaração de bens e direitos, e quando eu vendo, eu vou lá e baixo. É importante que nessa ficha de bens e direitos, na hora que eu faça a baixa, que eu informe a venda, eu coloque lá os dados de para quem foi que eu vendi. Então, o nome da pessoa que comprou o CPF e o valor pelo qual eu fiz a venda. Então, eu vou ter lá, saldo em 31/12/2011 é onde vai ter o valor do automóvel. E saldo em 31/12/2012 vai estar zerado porque eu vendi esse bem. O caso do imóvel é um pouquinho diferente. Então, quando eu tenho um imóvel e faço a venda, eu vou ter que usar o demonstrativo de ganho de capital, que é um outro programinha que eu vou ter que baixar além do programa do imposto de renda à pessoa física. Então, eu vou fazer a informação da venda do imóvel toda no programa de ganho de capital. Eu vou informar os dados do imóvel, vou informar os dados do comprador, vou informar quanto ele custou para mim, por quanto eu comprei. Porque esse é o programa que vai calcular o ganho, se é que houve ganho na venda desse imóvel, vai calcular o imposto e já vai até dar a possibilidade de emitir o DARF. A gente faz através desse programa porque o imposto, quando incide imposto sobre uma venda, quando é apurado o ganho, esse imposto ele tem que ser recolhido até o último dia útil do mês subsequente ao mês de venda. Então, é por isso que a gente usa este programa.
Depois, no momento da declaração de imposto de renda, é só importar os dados do programa de ganho de capital. Daí a gente tem que lembrar que existem algumas situações em que não há incidência de imposto de renda. Por exemplo, no caso de quem vendeu um imóvel e dentro de 180 dias adquiriu um outro imóvel residencial. Então, se ele adquiriu pelo mesmo valor ou por valor superior ao do imóvel que ele vendeu, não vai haver imposto de renda. Isso não desobriga o preenchimento lá no programinha de ganho de capital, porque é lá que vai estar especificado se houve ou não. Se ele vendeu o imóvel, adquiriu outro dentro dos 180 dias, porém de valor inferior ao valor da venda que ele fez, aí sim, sobre a diferença vai incidir imposto de renda. Então é importante que se preencha o ganho de capital e depois, no momento da declaração, seja feita essa importação e exportação de dados. Tá? E aí na ficha de bens e direitos ele vai ser baixado, não vai mais constar esse imóvel. Bom, você comentou também sobre investimentos. Como o contribuinte declara aplicações em renda fixa ou em ações? Esses investimentos, eles são sempre informados pelo custo de aquisição, é importante saber isso. No caso do mercado de ações, é um pouco mais específico, porque tem que ser preenchido o demonstrativo de renda variável. Então, é um anexo à declaração de imposto de renda. Nós vamos falar um pouquinho depois sobre isso, tá? Já os investimentos em fundos, você vai ter lá uma série de códigos, a partir do 71, então 71, 74... vai ter que olhar qual é a natureza do fundo. É um fundo imobiliário, é um fundo de ações, então tem que ver qual é a natureza do fundo e informar na ficha de bens e direitos. Os rendimentos, quando o contribuinte recebeu o informe do banco, onde vai ter lá o valor que ele tem investido, a quantidade de cotas, vai ter também o rendimento já separado. Então vai aparecer lá, olha, rendimento com tributação exclusiva. Então ele vai seguir aquilo que está no informe para estar colocando dentro da declaração dele. A caderneta de poupança, ela deve ser informada a partir de R$140. Então tenho R$140 na caderneta de poupança. Já informa. O rendimento de caderneta de poupança é informado como rendimento isento e não tributável. Lembrando que a caderneta de poupança não é obrigatoriedade, não é porque eu tenho só uma caderneta de poupança com R$300, então eu sou obrigado a entregar a declaração de imposto de renda? Não, mas quem está obrigado e tem a caderneta de poupança, informa também. Como declarar o recebimento de uma herança? A herança, ela é isenta de imposto federal, porém incide o imposto estadual. Então, tem que tomar esse cuidado, né, tanto doação recebida quanto herança. Normalmente, quando se recebe uma herança, é porque já foi feito o inventário. Então, já existe um formal de partilha, provavelmente já tenha sido recolhido o ITCMD, ITBI, se for o caso, já foram recolhidos os impostos estaduais. Tá? Então, a herança ela vai entrar na ficha de rendimentos isentos e não tributáveis. Vai ter uma linha lá, que é a linha que trata de transferências patrimoniais. Então, tem que ser informado lá. Eu recebi um imóvel, então eu vou colocar também na ficha de bens e direitos o imóvel que eu recebi. Sempre lembrando que é importante especificar, escrever lá, olha, o imóvel tal recebido por herança de fulano de tal. E para finalizar, quais os cuidados que o contribuinte tem que tomar para não cair na malha fina? O que ele não deve esquecer de informar a Receita? Bom, para não cair na malha fina, primeira coisa, procurar não inventar nada, né? Então, eu recebi o meu informe de rendimentos da empresa onde eu trabalho. Mas eu acho que não foi isso que eu recebi. Se é aquilo que está no informe, se você acha que o informe está errado, antes vai lá na empresa e conversa lá e acerta o informe. Por quê? A empresa ela entrega o informe e informa também a Receita Federal. Então, se você colocar diferente, esse é o primeiro motivo que a declaração vai ficar retida em malha.
Além disso, uma coisa muito comum, a gente vê muito, é resgate de previdência privada. A pessoa faz os planos no banco, aquele plano de previdência, deixa o dinheiro lá, aí resgata. É comum que se resgate, Rosângela, no começo do ano, até porque em dezembro a gente gasta um pouquinho a mais, é Natal, então janeiro, fevereiro as pessoas resgatam. Aí chega lá no outro ano, né, porque o imposto de renda a gente vai fazer em abril do outro ano, a pessoa esquece que em janeiro, fevereiro ela resgatou previdência. Isso é muito comum acontecer, a declaração fica retida em malha fiscal. Outra coisa que tem ficado muito é a despesa médica, né? Então, não inventa despesa médica. A probabilidade de que fique em malha fiscal é muito grande. Rendimentos de aluguéis, quem recebeu o aluguel, também as imobiliárias informam para a Receita Federal quem recebeu o aluguel. Normalmente o imóvel ele fica intermediado através de uma imobiliária, então é muito importante que não se esqueça. E as negociações com veículo, comprei um carro novo, comprei um apartamento da incorporadora, tudo isso tem que estar na declaração de imposto de renda. A melhor forma de não cair na malha é informar a verdade. Por isso eu digo sempre, vai juntando no decorrer do ano a documentação, que aí fica mais difícil esquecer de alguma coisa. Então tá sempre juntando no decorrer do ano e observar a variação patrimonial. O que é a declaração de imposto de renda? Ela é uma continha de mais e menos. Quanto foi que eu ganhei e onde foi que eu gastei aquilo que eu ganhei? Eu não posso ganhar 10 e dizer que eu gastei 20. Então, se eu ganhei 10, eu tenho que ter utilizado menos de 10. E é importante também que eu tenha vivido. Eu ganhei 10 e gastei 10. E como foi que eu vivi? O dia a dia, como foi que eu me alimentei? Então é importante que se faça também essa variação patrimonial. Isso também acaba ficando em malha. Tá? Basicamente são essas as informações mais importantes para estar se observando no momento de encaminhar a declaração. Rosângela, obrigada pela oportunidade e qualquer dúvida eu fico à disposição.